Fala galera botafoguense, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, eu sou aqui do Opinião Alvinegra. Vim bater um papo com vocês, um papo sobre contratações, um papo sobre SA, um papo sobre Botafogo. Hoje o Botafogo, todo mundo sabe que enfrenta uma crise financeira enorme. Isso já não vem de hoje, isso já vem de muitos anos. Uma dívida de 1 bilhão praticamente. E a gente se pergunta como é que veio essa dívida? Como o Botafogo conseguiu contrair a maior dívida do futebol brasileiro? Simples, má administrações. Para se contrair uma dívida de 1 bilhão é porque, com certeza, a maioria dos presidentes que estão lá, ou pelo menos boa parte dos presidentes que passaram pelo Botafogo, não tiveram o mínimo de responsabilidade. Porque você contrair uma dívida tão alta assim, você simplesmente tem que contratar, sair contratando, sair gastando dinheiro e não se preocupar com amanhã. O próximo presidente que se resolva. Então muitas vezes isso aconteceu no Botafogo. E infelizmente hoje a gente paga o pato porque hoje a justiça corre atrás. Hoje os jogadores estão mais cientes dos direitos dele. Então o Botafogo hoje sofre várias penhoras. O Botafogo sofre muitos problemas. Então como é que funciona o ciclo no futebol? Você tem dinheiro, com o dinheiro você faz um bom time, com um bom time você traz a torcida para próximo do time. Sendo que o Botafogo não tem dinheiro, então ele não consegue montar um bom time. Ele não conseguindo montar um bom time, automaticamente a torcida não compra a ideia, não compra a briga, e você fica vendo estádio vazio em muitos jogos, aqueles 7, 8 mil tradicionais que sempre vão aos jogos, vê o Nilton Santos trazendo prejuízo. Então a gente precisa montar um time bom para ser atrativo para a torcida. Ah, Thiago, mas sem dinheiro como é que a gente vai fazer um time bom? Nos últimos anos aí que a gente lembra, a gente teve 2 times bons, vamos dizer aí, o de 2007, o de 2013, 2012, 2013, foram 2 times bons que o Botafogo fez, mas infelizmente não ganhamos nenhum título de expressão com esses times. Poderia ter ganho porque eram times bons. Então se a gente tentar entender mais ou menos como foi feito. O Botafogo em 2007 teve competência e também uma sorte de a gente conseguir trazer no mesmo time, que não era um time caro, e a gente conseguir trazer nesse time jogadores que jogaram muito juntos, que o futebol deles encaixaram com a filosofia do Cuca. A gente trouxe o André Lima, revelou o André Lima, na verdade, para o futebol, que foi onde ele começou a jogar bola de verdade. O André Lima, o Jorge Henrique, o Túlio jogou muita bola, Leandro Guerreiro jogando muita bola, Joilson jogando muita bola naquele ano, Dodô nem se fala. Esses nomes aí, o Lúcio Flávio e o Dodô, eram os mais conhecidos. Porém, os outros, em sua grande maioria, eram jogadores desconhecidos. E o Botafogo teve a competência e a sorte desses jogadores encaixarem o futebol e jogarem bem naquele ano. Ok, teve um time bom. E em 2013, a gente teve, de certa forma, boas contratações, mas com certa irresponsabilidade. Simplesmente o presidente não pagava os impostos, saía trazendo jogadores, pagava o salário, não pagava os impostos, não recolhia os impostos necessários. Então o Botafogo conseguiu montar um bom time, mas depois a gente sofreu várias penhoras, vários problemas por causa disso. Então o que a gente consegue enxergar do Botafogo hoje é que se a gente não der uma sorte de montar um time com desconhecidos bons, ou se não fizer uma loucura de não pagar impostos, o Botafogo dificilmente vai conseguir contratar, fazer um bom time. Essa é a realidade. Ah, Thiago, a gente não tem dinheiro, como é que a gente vai montar um time bom? Ok, eu também concordo que a gente não tem dinheiro, mas o pouco que a gente não gasta bem. E eu vou provar isso para vocês. Vamos fingir que vocês são o presidente do Botafogo. E a gente está chegando ao final do Campeonato Brasileiro de 2019 e a gente acaba demitindo o Barroca. O Barroca que começou bem, mas um futebol que não encaixava com o time, ele teimava naquele tipo de futebol, de toque de bola, e ficava tocando na zaga, o Botafogo não ia conseguir se recuperar. Então se demitiu o Barroca. Muitos aí queriam que ele continuasse. Eu particularmente acho que o Barroca, com aquele futebol, ele só consegue aplicar em um time bom, um time tecnicamente bom. O time do Botafogo não era, então não adiantava
e ele não soube mudar o esquema tático para se adequar ao time que ele tinha nas mãos, então acabou o Botafogo sofrendo muito com isso. Então você tinha que ir ao mercado contratar. Ou não também, né? Porque a gente viu o Lazzaroni, eu fui até no Newton Santos no jogo Botafogo-Goiás que o Lazzaroni dirigiu. O Botafogo jogou muito bem contra o Goiás, a gente ganhou de 3-1 aquele jogo. Até o Léo Valência fez gol. E a gente foi ao mercado para contratar alguém. E nós tínhamos a opção, dentro dessas opções, o Alberto Valentim. O Alberto Valentim, ele fez 2 trabalhos bons, ou um trabalho bom. Ele fez no Palmeiras, que no Palmeiras já tinha dinheiro. Naquela época o Palmeiras já estava começando a contratar bem no mercado. E no Botafogo ele fez um trabalho mais ou menos. Foi campeão carioca. Mas vamos lembrar que o Botafogo não ganhou nenhum turno. E dos 4, o Botafogo era o que tinha o pior time, o que apresentava o pior futebol. Nós ganhamos meio que na raça ali aquele campeonato com um regulamento muito esquisito. Beleza. E aí você ia contratar esse treinador para o Botafogo? Alguns na época até achavam que ele seria um bom treinador, um treinador jovem. Ok, mas jamais fazer um contrato com uma multa rescisória de R$1 milhão. Velho, isso chega a me irritar. Me irrita. Você contratar o Valentim com uma multa de R$1 milhão. Alguém aí tinha dúvida que antes do ano acabar o Valentim ia cair? Alguém tinha dúvida disso? Ninguém tinha dúvida disso, que o Valentim ia cair. Ok, contrataram o Valentim com essa multa. Thiago, mas quando mandaram embora, a multa rescisória dele foi reavaliada, eles entraram no acordo, continuou sendo uma multa alta, fora os salários que o Botafogo ainda tinha que pagar para ele, que ainda estava devendo. Então não vai fugir muito de R$1 milhão, não. Mesmo se não chegar a R$1 milhão, vai continuar sendo uma multa alta. Então vamos supor que vamos voltar àquela brincadeira que você é o presidente do Botafogo. Aí virou o ano, o Alberto Valentim fala, olha só, a gente conseguiu escapar do rebaixamento, mas tem que contratar. Nosso time precisa de peças. Nós temos que contratar lateral esquerdo. Aí ele me veio com o nome de Danilo Barcelos. Vocês, em algum momento, aceitariam um jogador limitado igual Danilo Barcelos, que não jogou bola em lugar nenhum, todos os times ao qual ele jogou, ele foi muito criticado. Você aceitaria fazer isso? Contratar esse jogador e ainda assinar um contrato de 2 anos com ele? De 2 anos, ganhando mais ou menos os R$100 mil, um pouco mais de R$100 mil. Você conseguiria, você aceitaria fazer um contrato com ele de 2 anos? Acho que ninguém aí seria louco de fazer isso. Pois é, mas o Botafogo fez. O Botafogo foi e contratou. Aí contratou outro lateral esquerdo, o Guilherme Santos. Guilherme Santos é um jogador de 31 anos. Quando você vai ao mercado, ou você compra uma aposta, um jogador jovem que pode te dar um retorno financeiro, ou um jogador um pouco mais velho, que já teve bons momentos na carreira, como por exemplo o Honda, com 33 anos, já teve muitos momentos bons na carreira. Aí você vai e me contrata o Guilherme Santos, que não jogou bem em lugar nenhum. Guilherme Santos não jogou bem em lugar nenhum. E aí você vai e me contrata um jogador de 31 anos. Obviamente, não está dando certo no Botafogo. Aí você me vai para a lateral direita. Aí me vem um agente e fala assim para você, ó, vamos contratar um uruguai chamado Barrandegui. Contrata ele aí. Alguém aí já viu o Barrandegui jogar antes de ser contratado no Botafogo? Alguém já tinha visto o Barrandegui jogar em algum lugar? Provavelmente não. Ninguém viu o Barrandegui. Como é que você me contrata um cara que você nunca viu jogar na sua vida? Pois é, Botafogo, o cara trouxe um DVD, o Botafogo viu o DVD e o Botafogo foi e contratou o jogador. Resultado, o jogador não está jogando nada. Se você for pegar um DVD com os meus melhores momentos jogando bola, o Botafogo me contrata. Vai falar assim, pô, o cara é craque, e eu não sou. E aí você vai olhar e vai ver que o Botafogo hoje tem uma séria dificuldade, um sério problema para se contratar. Botafogo não contrata direito. Botafogo contrata em grande quantidade, mas a qualidade... Hoje, de todas essas contratações, eu falo 2 que deram certo. 2, que foi o Pedro Raul e ainda o Nazário. Foram 2 jogadores que deram certo no Botafogo. O Nazário já era de se esperar. O Nazário jogou bem ano passado no Atlético Paranaense, teve problemas de lesão, mas é um bom jogador. Então a gente já esperava que ele jogasse bem. O Pedro Raul sim foi um achado, mas ele já tinha jogado bem no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, da Série B, ele já tinha jogado bem. Então é um jogador que a gente já poderia estar observando. É simples, o Botafogo tem que fazer um mapeamento do mercado, não ficar esperando a gente trazer o nome do Botafogo.
Você fazer um monitoramento, olha, pega 2 olheiros, manda para a Argentina, manda para o Uruguai. Ah, não tenho condição de contratar um jogador de primeira linha da Argentina e do Uruguai. Vê quando está terminando seus contratos. Faltando 6 meses, você já pode ter um pré-acordo com o jogador. Nós já perdemos jogadores assim. Diogo Barbosa já saiu do Botafogo porque outro time já estava conversando com ele. Emerson Santos foi para o Palmeiras. O Marcinho está com dificuldade de renovar o contrato com o Botafogo porque tem outros clubes querendo o Marcinho, é um jogador jovem que já jogou na seleção brasileira. O Internacional estava de olho, o Cruzeiro há um tempo atrás estava de olho também. O Botafogo precisa começar a se movimentar no mercado assim. Ah, tá, tem um jogador que é destaque da Série B do Campeonato Argentino. O contrato dele está acabando. Quando faltar 6 meses, antes do contrato acabar, porque depois que acabar, vem um monte de time em cima. Vai lá e conversa com a gente, conversa com o jogador, vê se é interesse. A nossa moeda é mais forte do que de toda a América do Sul. Então a gente tem que jogar isso a nosso favor, mas não se faz esse trabalho. Não se faz, fica esperando DVD, sentado numa sala esperando DVD, esperando acordo com a gente. Aí por causa de Diego Souza, que tem que fazer acordo, tem que pegar outros jogadores para poder liberar Diego Souza. O caso, por exemplo, do Juan Renato. O Juan Renato ele não jogou bem. Era óbvio que ele não ia dar certo no Botafogo e não está dando. Tomara que queime minha língua e jogue muita bola ainda, mas a gente já consegue perceber que é um jogador limitado para a primeira divisão. Primeira divisão do Campeonato Brasileiro é outro nível, a gente tem que entender isso. Aí me faz um contrato com o Cícero. Tá certo, o Cícero tem uma carreira no futebol, o Cícero é um jogador já consolidado, mas o Cícero, a maioria dos times que ele jogou foram tudo times top, que tinham jogadores tecnicamente bons. Aí me vem pro Botafogo que tá com um time limitado, Cícero tá jogando mal. Aí você me faz um contrato de 2 anos ganhando 230 mil. Isso, gente, é inadmissível. Aí você fala, mas o Botafogo não tem dinheiro, e o pouco que tem fica gastando com isso. Eu fiz uma conta aqui rapidinho. Se você pegar a multa do Valentim, o que ganha o Danilo Barcelos, que ganha mais ou menos uns 100 mil, e o contrato de 2 anos, 2 anos. Se você pegar o Guilherme Santos, que ganha mais ou menos 60, Barrandegui, que ganha mais ou menos uns 90, 100 mil, Juan Renato 60, Cícero 230, se você pega esses jogadores, você multiplica o salário dele pela quantidade de tempo de contrato, são 12 meses ou 24 meses, se você faz essa multiplicação, no final de tudo, Valentim, Danilo Barcelos, Guilherme Santos, Barrandegui, Cícero e Juan Renato, 5 jogadores e mais o Valentim. São 5 jogadores que eu falei, só 5 jogadores. Somando tudo isso que o Botafogo vai gastar com eles, mais ou menos 11 milhões e meio de reais. Com Cícero, Danilo Barcelos, Guilherme Santos, Barrandegui e Juan Renato. 11 milhões e meio durante o contrato. Isso eu não estou contando impostos, não estou contando luvas, não estou contando 13º, férias, não estou contando nada disso. E quem é empresário sabe que os impostos que a gente paga é quase o salário do jogador, mas eu não estou contando nada disso. Então esse valor passa dos 12 milhões fácil, o que vai gastar com esses jogadores. Aí você acha que o Botafogo está nessa situação por causa de quê? Porque nós temos pessoas amadoras. A SA precisa vir logo. Eu vou te dar 3 jogadores. Vocês trocariam todos esses 5 jogadores que eu te falei por Yaya Touré, Obimikel, e vamos botar o lateral esquerdo aí que o Botafogo estava conversando, o Diogo Barbosa. Você trocaria esses 5 por esses 3? Trocaria, não trocaria? O Yaya ia ganhar 280. O Obimikel se fala que seria mais ou menos 200 mil o salário, mas ainda não está confirmada essa informação. Mas isso vamos botar aí que seja mais ou menos uns 200 mil, já foi declarado até menos do que o Yaya. O Yaya 280. E aí a gente, vamos dizer que com 200 mil reais por mês o Botafogo conseguiria negociar o Diogo Barbosa. Que o Diogo Barbosa ganha uns 300 mil por mês lá no Palmeiras. Se o Botafogo chegasse com 200 e falasse, não, eu pago 200, com certeza o Palmeiras liberaria. E aí a gente faz uma conta aqui rapidinho. Por ano, você ia gastar com esses jogadores um pouco mais de 8 milhões de reais. Agora tem que esperar essa moto sair daqui, porque eu já gravei muita coisa e eu não vou desligar. E essa moto faz um barulho do cão, vai atrapalhar. Isso. Para e desliga a moto, por favor. Isso. Pronto. E eu tenho certeza que você trocaria esses 5 jogadores que hoje, se saísse do Botafogo, não fariam falta nenhuma
por esses 3 jogadores que mudariam o patamar do Botafogo. Isso eu falei o Diogo Barbosa, mas poderia ser outro lateral que ganhasse até menos. O Botafogo não avalia bem o mercado, o Botafogo contrata mal. Isso é o seu dinheiro, é o meu dinheiro, é o dinheiro do nosso Botafogo. Muitas pessoas, eu até entendo a revolta de algumas pessoas, falam, por isso que eu não sou sócio torcedor, mas infelizmente, se a gente não continuar ajudando o Botafogo entra na falência. A nossa esperança é que a SA venha logo e que a gente consiga trazer pessoas competentes, profissionais, que entendam que 1 milhão, 2 milhões, 200 mil, 300 mil não é dinheiro de pinga. Você tem que ser responsável, você tem que contratar o jogador sabendo o que ele pode te dar. E não simplesmente pagar da empresário, ou simplesmente para me livrar de uma má negociação que eu fiz, que o Diego Souza foi uma péssima negociação, era um salário altíssimo, e você vê jogadores que você pode buscar no mercado. Ah, mas a diretoria também acertou alguns nomes, como Honda, Nazário. Eu já falei do Nazário e do Pedro Raul. O Honda, a diretoria iria errar, porque o nome do Honda chegou, a diretoria não aceitou, só que o nome vazou, e aí sim, eles foram atrás porque viu a pressão da torcida. E aí trouxe o Honda. Em um jogo a gente já viu que o Honda é totalmente diferente dos jogadores que estão ali no Botafogo, que vai nos ajudar. Agora imagina vocês quantos nomes bons já pintaram na mesa do Botafogo e o Botafogo não aceitou negociar. É para pensar. É para pensar. Alguns nomes que não vazaram, nomes bons que não aceitaram. Então, galera, o que falta no Botafogo é profissionalização. Não é ser profissional de receber. É ser profissional de entender o quanto o Botafogo recebe, o quanto o Botafogo pode gastar, fazer projeções realistas. Quando for buscar jogador, fazer buscas de jogadores que realmente vão trazer retorno para o Botafogo e não sair gastando dinheiro igual um doido por aí. Então, galera, esse é o meu recado para vocês. Era isso que eu queria conversar com vocês. Ficamos aí um dia sem gravar. Rotina do dia a dia, infelizmente nem sempre a gente consegue fazer as gravações. Mas é muito importante também que vocês se inscrevam no canal. O número de inscritos não está subindo mais como antes, a gente entende que a pandemia está aí, o futebol está paralisado, então o interesse não é mais ou menos pelo futebol. Porém, a gente precisa que cresçam os inscritos para a gente continuar falando de futebol, para que a gente possa trazer conteúdos cada vez maiores para vocês, que as nossas ideias do canal possam sair do papel, para que a gente possa conversar sobre o Botafogo e dar voz à torcida botafoguense. Valeu, galera, um abraço aí e fui!